Quem já começou um negócio e se sentiu completamente perdido? Se você está passando por essa situação, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Isso porque eu preciso estar em contato com gente que esteja fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Eu preciso perguntar, e aí, o que você fez primeiro? Você conseguiu já contratar alguém? Como é que está sendo as campanhas? Hoje no Brasil, praticamente é uma regra você entender de algumas coisas se você quiser, sobreviver. Se você não é CLT nem servidor público, nem tiver um emprego minimamente razoável, cara, você não vai fazer hoje os seus 5 mil, 6 mil reais para você ter um mínimo digno para montar, construir uma família, uma vida, sendo que isso é o mínimo. E todo mundo pensa na parte de empreender no digital, empreender, abrir alguma coisa. E eu tenho certeza que você já deve ter pesquisado muito, principalmente se você chegou nesse vídeo aqui. Eu quero bater um papo aqui sobre quais são os problemas que todo mundo enfrenta, quais são as coisas mais comuns, porque se você veio do zero, você vai ter que aprender muita coisa e às vezes pelo nosso ambiente a gente não enxerga o que é necessário, o que está faltando, onde eu estou errando, quais parafusos apertar, quais ajustes fazer para a coisa começar a dar certo. Porque a gente sabe que é um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro. E não é fácil, mas é possível, senão você não via todo mundo crescendo por aí. Quem conseguiu ultrapassar essa barreira, quem conseguiu colocar a coisa para frente. Então, é possível. E você só precisa disso, de ser possível. A maioria dos problemas vem da falta de conhecimento sobre o negócio, sobre gestão, sobre liderança, sobre os processos internos. E, atualmente, eu estou passando por isso. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez você esteja passando por isso agora também. Então vamos bater um papo aqui sobre isso. Aí o vídeo de hoje vai ser com esse bichinho aqui. Comprei um Xing Ling, muito bom esse microfone. Vou até deixar o link aqui na descrição. Então toda a qualidade do áudio que você está ouvindo será desse bichinho aqui, que foi ridiculamente barato. É um Xing Ling, cópia daquele M2, Lark M2 da Holy Land. Mas esse aqui vale a pena. Então vamos lá. Você, assim como eu, deve ser aquele cara meio obcecado com aqueles podcasts. Eu assisto os Sócios, que é o do Bruno Perini, junto com a esposa, o do Flávio Augusto, do Lázaro do Carmo. E eu fico assim pensando, caramba, como que eles conseguiram chegar nesse nível de conhecimento? O que eles leram, o que eles fizeram, quem foram os mentores deles e como que eu posso chegar lá? Como que eu posso chegar nesse nível? Essa é uma pergunta que, pelo menos para mim, fica pairando aqui na minha cabeça. Uma coisa que não precisa de muito esforço para entender é que eles fizeram isso através da prática. Prática, muito mais do que teoria. Com certeza tiveram mentores, mas o dia a dia, a resolução de problemas diários na empresa de cada um foi o que deu a estrada de cada um. Lidar com pessoas, saber gerir. Então, não tem muito como fugir num primeiro momento do seu fazer. Se você não faz o seu, você não cria network, você não cria um mínimo de interesse em terceiros melhores ou até piores que você, mas que podem acrescentar alguma coisa, de vir e compartilhar alguma coisa. Então, o primeiro de tudo é você fazer. Se você quer pegar uma onda, você tem que estar no mar. E todo esse pessoal desses podcasts, os caras aí, feras que já passaram por tudo isso aí, eles têm uma mensagem muito em comum. Todos eles falam de problemas que você começa e todo mundo passa por isso. Falam da falta de equilíbrio, que muita gente prega o contrário no sentido de ter uma vida equilibrada, só que o equilíbrio não é amigo do crescimento de uma empresa. Você precisa focar completamente no seu negócio e de uma maneira até não saudável para você conseguir fazer a coisa girar. Não adianta você querer ter um equilíbrio onde você divide o seu tempo para fazer várias coisas entre família, saúde, estudo e o seu negócio. Não é viável. Você vai ter que abdicar durante um período, dar um tiro de 100 metros ali naquele negócio, ou até mais. Você vai ter que maratonar 1 ano, 2, 100% focado naquilo, sem sair, sem férias, sem um período muito longo de descanso. Ao longo da semana, talvez você precise do seu descanso. Eu preciso, infelizmente. Pelo menos um dia ou meio dia, completamente sem fazer nada, deitado, eu preciso. Mas é muito comum você ouvir deles, não só deles, mas em qualquer outro podcast ou qualquer outro autor de livro que já passou por isso, que já passou por construir um negócio do zero, tem uma mensagem em comum. Então, isso são os princípios que regem quem quer
construir um negócio do zero. Negócio lucrativo, negócio grande, ou que pelo menos sustente você ou sua família. Então a gente sabe que são características dessas pessoas que eles gostam de trabalhar, pelo menos gostam daquilo que vai fazer com que o negócio vá para frente. Eles são chegados ao labor, como diz o Flávio Augusto, né? Então você precisa ter essa característica, no mínimo, gostar do que você está fazendo, ou enxergar aonde você vai chegar e conseguir ter o impulso para todo dia agir perante aquilo. Talvez você nem tenha isso, e tem muita gente que não tem e conseguiu. Eu também mesmo assim não consigo enxergar ainda no meu negócio como que a coisa vai fluir até o topo. Mas, como todo mundo fala aí, você não precisa enxergar toda a estrada, você só precisa passar uma curva após a outra e continuar. Não é porque você não vê o final que você não vai chegar lá, ou não consegue chegar lá. Todos eles são chegados, né, ao trabalho, bastante trabalho, e todos eles aprendem sobre vendas diariamente, mesmo os especialistas. Se você não sabe vender, ou os conceitos iniciais de venda, você precisa aprender isso. É crucial para qualquer negócio. Seja você até CLT, concursado, a venda é muito mais do que convencer outra pessoa do seu produto ou do seu serviço. É você se vender, você se portar, você falar bem, você conseguir articular ideias, escrever bem e passar uma ideia a outra pessoa. Isso está tudo conectado com esse conceito de vendas, né? Pelo menos no que eu consegui enxergar no geral do que todo mundo fala. Vender bem, que está conectado com falar bem, com escrever bem, com se comunicar. Eles também falam muito que a dedicação vence o talento. Isso aí, para muitos já é óbvio, mas tem muita gente que acha que é aquela pessoa que é muito boa fazendo aquilo, nasceu desse jeito. Caramba, ela é nato. Muitas vezes não é assim. Ou pelo menos não todas as vezes. Se você está enxergando a pessoa fazer aquilo muito bem e acha que ela já tem até predisposição nata para fazer aquilo, um conhecimento que parece que nasceu com ela, não. Pode olhar o background dela aí, olhar a história da família por trás da criação, que vai ter aí um grande mentor, ou ela se dedicou de maneira autodidata e conseguiu atingir o que ela hoje demonstra para o mundo como uma coisa assim que parece que nasceu com ela. Isso você aprende. Outra coisa que eles falam muito também é com relação o nerd vai trabalhar para o corajoso, aquele que conseguiu colocar a coisa para frente, que arriscou, que era o improvável, que era não, esse aí não vai para frente não. E aquele nerd que estudava muito, aquela coisa que às vezes não tinha o anseio de colocar em prática algumas coisas, mas era muito técnico em determinado assunto. O nerd vai trabalhar para o corajoso. Isso a gente vê muito por aí. Quem nunca teve um colega de escola aí, gênio, que hoje não tá lá essas coisas? No máximo, tá concursado ou numa empresa boa. Mas abrir um negócio são características diferentes do estudioso, do nerd. Muitas vezes o empresário ele tem essa característica técnica própria do negócio, e é bom que tenha, mas ao lado disso, né, ao redor dele circula várias outras habilidades muito mais importantes do que a própria habilidade técnica dele no negócio. Isso é importante, você tem que desenvolver isso. Pelo menos é o que eu vejo dessa galera falando. O pessoal não tem noção de quanto é difícil, e eu já vi até um vídeo do CEO da NVIDIA falando que eles não sabiam o que isso ia dar no início, eles nunca nem terminaram o planejamento da empresa, mas foram colocando em prática. E se eles soubessem o quão difícil iria ser, eles jamais teriam começado. Jamais teriam começado. Eu já vi outros empresários falando isso também. Se eu soubesse, eu nunca teria começado. Então, que bom que você não vê o fim da estrada. Porque se você conseguir enxergar todos os desafios que você vai passar, você não começa. Você nem começa. Então, vença um após o outro. Não tenta ficar muito bitolado com, caramba, eu não consigo enxergar aonde eu vou chegar. Não, mira em algum lugar bem alto e vença um desafio após o outro. E na minha experiência, o que eu tenho feito? Vamos conversar sobre isso aqui. Eu tô com uma série de desafios e que eu tô lutando para vencer cada um deles. E é a parte de você tentar equilibrar, né? Olha o equilíbrio aí. Tentar equilibrar um operacional bem feito com atendimento e reuniões, enquanto é necessário vender. Vender, que é produzir conteúdo, colocar o rosto para fora, colocar a cara no Instagram, fazer vídeo no YouTube. Não que isso aqui seja para o meu negócio, que não é. Isso aqui é tão somente um vlog
blog diário meu, um meio de eu compartilhar ideias enquanto eu estou tendo um comportamento completamente antissocial da minha vida pessoal. Então, é aqui que eu converso, praticamente. E vocês estão vendo aí que eu até coloquei aqui na capa do vídeo, que seria, não desse vídeo, na capa do canal, seria posts semanais. Impossível, isso é impossível. Quando você está focado em uma coisa só, as coisas que circulam ao redor da sua vida, que não são tão importantes para o negócio, vão ficar de lado. Então, esse desequilíbrio nessa outra parte eu já estou tendo. E é uma consequência disso. Só que, de vez em quando, é bom ter isso aqui para compartilhar alguma coisa e até para mostrar para vocês exatamente o que eu tenho feito. Vamos voltar ao assunto aqui. Eu estou completamente ainda preso na parte operacional de peticionamento, atendimento de cliente, reuniões e gestão das ferramentas que compõem o negócio. Que é, por exemplo, o ADV Box, onde você cadastra os processos, recebe publicações, programas de atendimento, tipo bot conversa, onde você configura as mensagens, os fluxos iniciais para o cliente chegar, gravação de criativos, onde você coloca a cara, faz um anúncio, chama o cliente para entregar a solução que você tem, no caso aqui do meu escritório, bem na parte de direito bancário, busca e apreensão, revisão de contrato de veículos, ações indenizatórias, de golpes, enfim. Basicamente é isso. E isso toma muito tempo. E o que seria a solução inicial que vem na sua cabeça aí? Ou na minha cabeça? Delegar. Você precisa delegar. Vamos lá. Como é que eu comecei a delegar? Por enquanto é só eu e a minha namorada. Ela é advogada também e ela está absorvendo a parte do operacional do peticionar. Isso já é uma ajuda, mas e aí? 2 pessoas. Como é que eu vou para a terceira pessoa? Não tem mais ninguém. Será que eu vou ter que contratar um estagiário? É a resposta mais óbvia. Mas aí, o que delegar primeiro? Quais os gargalos vão liberar mais tempo para eu conseguir ficar mais focado naquilo que mexe o ponteiro, como diz o Flávio Augusto? O que é que mexe o ponteiro no seu negócio? O que é que você coloca um mínimo de esforço e gera mais resultados? Ou pelo menos é o início de toda uma cadeia de vendas. É o trazer o cliente? É o entregar o que o cliente comprou? E aí? É nisso que eu tenho refletido bastante. Eu vou para um mastermind agora, que vai curar muito de um defeito que a gente tem aqui também, que é a ausência completa de network. O fato de eu me isolar aqui e a gente tá trabalhando dessa forma, acaba que a gente fica muito preso no operacional e não tem ninguém com quem conversar que esteja fazendo a mesma coisa. Por isso que é importante você também participar desses grupos de mastermind. E o início desse negócio que eu tenho feito na internet já me possibilitou ter um orçamento ok para essa viagem. Então, isso já financiou o nosso passeio, que na verdade vai ser a trabalho. A gente vai ficar 3 dias em Barueri, em Alphaville, onde vai ter um evento com o meu mentor, que é o Vinícius Nunes, advogado, muito fera. A galera, você vê assim, as fotos e vídeos do evento, é uma vibe incrível. Eu quero participar disso porque eu preciso estar em contato com gente que esteja fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Eu preciso perguntar, e aí, o que você fez primeiro? Você conseguiu já contratar alguém? Como é que está sendo as campanhas? O que você tem feito nas reuniões? Como é que está o aparecimento do cliente nas reuniões, no no-show, para curar essa coisa que o cliente marca e depois não aparece? O cliente não quer ir para a reunião. Mesmo a gente angariando aí uma certa ganância nele, as possibilidades de ganho que a gente pode fornecer para esse cliente. Enfim, são esses problemas. Agora eu já estou com todos eles na mesa para chegar lá e conversar com essa galera. Conversar o que eles estão fazendo, como é que a gente supera isso, o que eles têm pensado sobre o crescimento do escritório, a escala do escritório deles. Porque eu já estou no nível onde eu consigo ter uma certa previsibilidade, gastando com anúncio, com os anúncios que eu fiz já tem uns 2 meses, funcionou bem o criativo, eu tô só com eles, as métricas estão boas e eu sei que eu preciso regravar, porque no início desse negócio todo até já mudou algumas coisas e o criativo pode melhorar. Eu posso trazer mais gente mais qualificada, eu preciso explicar menos no atendimento e o cliente chega mais pronto para comprar, coisa que não está acontecendo muito agora. Então, é interessante ver na pele, sentir na pele como são esses desafios e como que a gente consegue superar. Conversando com gente que está fazendo a mesma coisa, gente que já está melhor que você, gente que está pior que você, pode te acrescentar e você pode acrescentar.
E eu tô doido para chegar lá e ter essa experiência. Se você não teve, recomendo. Vá para um mastermind, vá para algum evento e tenha contato com gente que esteja fazendo o que você também está fazendo aí. A sua bateria é renovada, eu tenho certeza. Eu vou fazer um vídeo sobre a viagem que eu vou fazer lá. Eu vou postar em um outro canal, um canal onde eu vou compartilhar mais conteúdo jurídico. E eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade de renovar as energias, recarregar a bateria motivacional para continuar fazendo, porque não é fácil. Nenhum negócio é fácil. Nem dono de cassino deve ter facilidade em si. Tudo tem uma estrutura para você montar, tudo tem gente para contratar. Você precisa entender de liderança e você precisa entender de gestão em processos internos. E é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou aprendendo e compartilhando aqui com vocês. Comenta aqui embaixo o que você tem feito, quais são os principais desafios que você tem no seu negócio. Você já parou para planilhar isso, para entender, nem que seja de uma maneira geral? É contratação, é ferramentas, é orçamento em si, caixa. Se você tem um problema de caixa, provavelmente você tem um problema de vendas. E depois que você resolve a parte de vendas, o que vem depois? Tem que entender disso aí. E eu gosto muito desse assunto, isso aí tem me encantado ultimamente. Tenho lido livros sobre isso ultimamente e eu quero conversar com gente que sabe disso. E eu não tô buscando o Flávio Augusto, o Pica das Galáxias, para conversar sobre isso. Esses caras são muito bons, mas são inatingíveis no momento. Eu quero conversar com você. O que você está fazendo agora, que você pode acrescentar para todo mundo que está aqui nos comentários e o que eu posso te acrescentar compartilhando aqui com vocês no próximo vídeo, o que vocês querem assistir. Comenta aqui embaixo e vamos bater um papo. Isso aqui eu criei para ser uma comunidade. Por enquanto é só um compartilhamento de pensamentos aleatórios meus, de algumas coisas que eu tenho feito, mas não deixe de ser uma oportunidade aqui para você conversar comigo. Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.